Olá, maratonistas de plantão, que bom ver você por aqui. Eu sou a Oki e hoje é dia da gente falar sobre Game of Thrones e finalmente a temporada voltou depois de 2 anos de espera. A gente tem episódios inéditos de Game of Thrones agora na 8ª temporada. Esse primeiro episódio veio como um balde cheio de referências internas da série, coisas que aconteceram no passado e que eles fizeram questão de alguma forma fazer um tipo de homenagem, eu diria. Quase recriaram algumas cenas ali, deixaram bem evidente porque eles escolheram desenvolver e criar essas cenas dessa forma em específico. Pra quem, como eu, imagino que muitos de vocês assistem a série há muitos anos e já tá esperando, tá nessa ansiedade a mil, então vocês provavelmente vão ser um pouquinho mais impactados por essas referências, porque querendo ou não, elas são até que bem nostálgicas. Bom, então é sobre essas referências internas que nós vamos comentar aqui hoje. Se você é novo aqui no canal e não quer perder nenhum vídeo novo sobre Game of Thrones, então você não pode esquecer de vir aqui embaixo, apertar para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que eu postar. Ficou bem claro para mim que não é só uma exclusividade, mas eles fizeram questão de fazer referências diretas ao piloto da série, né? O primeiro episódio de todos, primeiro da primeira temporada. No primeiro episódio da série, o que faz a série começar a andar, né? Aquele pontapé inicial é quando o Robert Baratheon chega até o Winterfell para pedir para o seu antigo amigo Ned Stark para se tornar o novo mão do rei. E essa chegada do Robert foi a primeira referência clara, né, pra mim. Só de bater o olho eu já notei, mas eu percebi que muitas pessoas não fizeram essa relação, então eu acho importante comentar ela aqui também. Com a chegada da Daenerys, né, ela já é considerada rainha, eles fizeram elo direto com a chegada do Robert no primeiro episódio. Isso nós vemos o menininho correndo, escalando, muito parecido com o Bran, mas que também pode ser uma referência da Arya, quando ela estava no primeiro episódio tentando enxergar ainda com aquele capacete quem estava chegando. Além disso, todos os Starks e os seus vassalos também estavam no mesmo lugar onde eles receberam o Robert no primeiro episódio, numa linha praticamente idêntica de como eles fizeram, tirando o fato de que vários dos Starks que estavam na primeira vez, infelizmente, não estão mais. Quando a rainha Daenerys desce, né, a primeira coisa que a gente consegue notar uma diferença que é bem significativo é que ninguém se ajoelha. No primeiro episódio, assim que Robert se levanta e se dirige aos Starks, todo mundo se ajoelha. Eu acho que isso aí faz muito sentido, porque isso mostra a desconfiança dos nortenhos em uma rainha estrangeira e também mostra bastante como a Sansa se sente em relação a Daenerys. E por fim a Sansa fala pra Daenerys, Winterfell is yours, your grace, né? Que traduzindo seria alguma coisa como Winterfell é sua, vossa graça, né? Que são exatamente as mesmas palavras que o Ned Stark disse pro Robert no primeiro episódio, o que provavelmente foi uma referência pra dar uma nostalgia. Winterfell is yours, your grace. 9 years. Why haven't I seen you? Where the hell have you been? Guarding the north for you, your grace. Winterfell is yours. E como não mencionar também o reencontro do Jon Snow e da Arya Stark, que pra mim, sinceramente, era uma das coisas que eu tava mais ansioso pra essa temporada. A gente esperou tanto tempo pra esses dois se reunirem, porque desde o comecinho, a Arya e o Jon sempre foram aqueles Starks que tinham muita conexão com o outro. A referência aqui fica totalmente relacionada à forma em que eles interagiram. Como vocês lembram, o Jon pediu pra olhar a agulha e a espada da Arya, que é muito similar à forma que eles se despediram no segundo episódio da primeira temporada, e foi exatamente a mesma coisa que ele fez, né? Ele trouxe pra ela a agulha, dessa vez ele pegou a agulha também na mão e ficou observando como era a espada. Needle. Have you ever used it? Once or twice. This is no toy. Be careful you don't cut yourself. You're so skinny. So are you. I had the blacksmith make it for you special. Por fim, os dois se abraçaram da mesma forma que eles se abraçaram quando eles estavam se despedindo, né? A Arya meio que pula em cima dele.
the best swords have names, you know. O reencontro do Jon e do Bran também foi outra referência, porque lá no segundo episódio, quando o Jon vai se despedir do Bran, quando ele ainda estava em coma, o Jaime tinha acabado de empurrar ele da janela, ele meio que pega e dá um beijo na cabeça, e foi exatamente a mesma forma que o Jon foi cumprimentar o Bran dessa vez. Em outra cena, o Bron tava ali com suas várias prostitutas, ele tava ali no meio de alguma coisa, mas ele foi interrompido no meio e ele não conseguiu fazer o que ele tava em mente. O que também é uma referência a quando Tyrion estava lá com as prostitutas e ele foi interrompido pelo Jaime Lannister. Poor girl. The pox will take her within the year. Which girl? Don't get up. Isso fica mais evidente por causa da conexão que os dois têm, porque o Bron e o Tyrion se conheciam, eles eram amigos, até que os dois seguiram rumos completamente diferentes, então fez sentido eles criarem essa conexão pro Bron. E não só isso, a Cersei também confia o Bron numa missão, ela dá pra ele aquela besta, né? A mesma forma que o Tyrion matou o pai deles, o Tywin Lannister, quando ele tava no banheiro. Isso óbvio foi uma grande referência, porque que forma melhor de matar os seus irmãos traidores do que com a besta que matou seu pai. A nova grande intriga que vai fazer os Sete Reinos se movimentarem daqui pra frente é o fato de que o Sam e o Bran descobriram que na verdade o Jon Snow é o Aegon Targaryen, filho da Lyanna Stark e filho do Rhaegar Targaryen. Mas eles fizeram questão de desenvolver toda essa cena do Sam contando pro Jon de uma forma muito específica, o que é uma referência direta ao primeiro episódio da série. Lá no piloto, o Robert vai até as criptas de Winterfell, onde ele fica olhando a estátua da Lyanna Stark, né, a sua antiga amada, a mesma causa que desencadeou toda a rebelião do Robert, quando ela foi supostamente sequestrada pelo Rhaegar Targaryen, blá blá blá. Essa história aí vocês já devem provavelmente estar familiarizados, então eu não preciso ficar entrando em muitos detalhes. Mas foi nessa mesma exata cena que o Robert Baratheon pediu pro Ned se tornar o seu novo mão do rei, né, porque era a pessoa que ele confiava, não sei o que, e os dois estavam ali de pé em frente à estátua da Lyanna Stark. Praticamente de forma muito similar, no mesmo local, o Sam conta pro Jon Snow um fato sobre a Lyanna Stark, que é a mesma razão que levou o Robert para as criptas na primeira temporada, que na verdade ele não era filho bastardo, ele talvez seja o herdeiro dos Sete Reinos. We were meant to rule together. If your sister had lived, we'd have been bound by blood. Your mother was Lyanna Stark. And your father, your real father, was Rhaegar Targaryen. Foi uma cena muito bem construída e foi realmente uma homenagem para os fãs que esperaram por tanto tempo essa revelação vir à tona. E bom, essas aqui são apenas algumas referências que eu juntei para contar aqui para vocês, com certeza devem ter várias outras aí, eu percebi mais algumas, mas eu achei que não era válido comentar. Se tiver alguma muito grande que eu não notei e não falei aqui no vídeo, eu gostaria que vocês comentassem para mim e compartilhassem a informação para todo mundo dessas outras referências que eu não falei aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, porque daqui pra frente nós vamos ter alguns outros vídeos bem polêmicos, bem loucos e algumas teorias bem doidas sobre Game of Thrones, então você não pode esquecer de estar inscrito aqui no canal. Aproveitando também, se vocês quiserem me seguir aqui no Instagram e no Twitter, é um local que a gente tem um contato muito mais próximo, e se vocês precisarem me falar alguma coisa, esses aqui são os lugares que vocês deveriam me procurar. Bom, muito obrigado por vocês terem assistido e até o próximo vídeo.